A prova do Enem cobra vários assuntos em química. E é justamente por isso que nós decidimos trabalhar hoje os principais assuntos que são cobrados nesta prova. E esses assuntos são ligações químicas, a geometria e polaridade das moléculas e os compostos orgânicos. E começando com ligações químicas, você se lembra o que são as ligações químicas? Quais são os tipos de ligações químicas? As classificações, as propriedades, quais são as substâncias que são formadas por essas ligações químicas? O conhecimento das ligações químicas já existe desde o século XIX, mas só apenas no século XX que se formou uma teoria de fato concisa que pudesse explicar o motivo pelo qual átomos se ligavam. E esta teoria foi baseada no estudo dos gases nobres. A descoberta do primeiro gás nobre em 1895 é um tanto quanto cômica, porque este elemento químico apresentava uma característica que até então os outros elementos conhecidos na época não apresentavam. Essa característica era a incapacidade de se ligar aos outros átomos. E justamente por isso que a este elemento químico foi atribuído o nome argônio, porque do grego esta palavra se refere a preguiçoso. Quando todos os gases nobres já tinham sido isolados e descobertos, uma característica química permanecia em comum para todos, que era justamente a incapacidade desses átomos de se ligarem a outros átomos. E justamente por isso, nós consideramos que estes elementos têm valência zero, ou seja, realizam zero ligações químicas. Outra característica que parecia ser comum para todos os gases nobres era o fato de ter 8 elétrons na camada de valência, com exceção do hélio, elemento químico que apresentava apenas 2 elétrons na camada de valência. Foi então que o químico estadunidense Gilbert Lewis, conhecendo a estabilidade dos gases nobres, atribuiu esta característica ao fato de ter 8 elétrons na camada de valência. E ele também sugeriu que os íons, ao realizar uma ligação química, também alcançavam 8 elétrons na camada de valência. E aí ele começa a trilhar um caminho para explicar e justificar a existência das ligações. No início do século XX, então Lewis propôs que os átomos poderiam perder, ganhar ou compartilhar elétrons a fim de assumir uma configuração eletrônica de estabilidade, ou seja, uma configuração eletrônica igual à de um gás nobre. Essa teoria de Lewis ficou conhecida como teoria do octeto ou regra do octeto. Hoje nós sabemos que existem 3 tipos de ligações químicas que satisfazem essa condição de estabilidade. E essas 3 ligações são a ligação iônica, quando um átomo transfere elétrons para outro átomo. A ligação metálica, quando os elétrons de valência caminham livremente entre átomos metálicos. E por fim, a ligação covalente, quando 2 átomos compartilham seus elétrons de valência. A ligação iônica acontece entre um metal e um ametal. O metal transfere elétrons para o ametal e dessa forma ambos assumem uma carga. Quando o metal perde elétrons, ele se transforma em um íon positivo, ou seja, um cátion. Quando o ametal recebe esse elétron, ele se transforma em um íon negativo, ou seja, um ânion. A partir do momento que nós temos cargas opostas para átomos diferentes, essas cargas opostas tendem a se atrair, formando então a ligação iônica, ou seja, a ligação entre íons. Os compostos iônicos são representados por meio de fórmulas. E para a gente encontrar essas fórmulas de compostos iônicos, existe uma regra geral. Essa regra geral está representada aqui neste exemplo, envolvendo os átomos A e B. Como nós resolvemos a formulação de um composto iônico? Basta a gente pegar o valor da carga do cátion e jogar como índice do ânion e fazer a mesma coisa com o valor da carga do ânion, jogar como índice do cátion. É por isso que ao final a gente tem a fórmula deste composto genérico AYBX. Vamos ver alguns exemplos reais em que isso se apresenta.
Nós temos aqui a formulação deste composto envolvendo o sódio e o nitrogênio. Quando a carga do íon é 1, seja mais ou menos 1, a gente não escreve o 1, escreve apenas o símbolo. É por isso que o sódio aqui está Na+. Mas imagine que tem o número 1 aqui. Esse 1 deve ir para o nitrogênio e o 3 do nitrogênio deve ir para o sódio. É por isso que ao final nós temos Na3N. Atenção ao próximo exemplo. A formulação do composto iônico entre cálcio e cloro. O 2 do cálcio escorrega para o índice do cloro e como o cloro é -1, a gente não precisa escrever nada, assim como a gente não tinha escrito para o nitrogênio no exemplo anterior. Portanto, CaCl2 é a fórmula do composto iônico formado entre cálcio e cloro. Temos aqui também o exemplo formado entre o alumínio e o oxigênio. A carga do alumínio é 3+, do oxigênio é 2-. Portanto, o 3 do alumínio vai para o oxigênio e o 2 do oxigênio vai para o alumínio. Assim, nós temos a fórmula Al2O3. Não se esqueça, então, das seguintes observações. Quando a carga é 1, como foi o caso do sódio, nós não precisamos escrever nada como índice do outro átomo. E mais uma observação é que quando as cargas são iguais, a gente também não escreve nada para nenhum dos dois íons participantes da fórmula do composto iônico. As propriedades que as substâncias assumem são um reflexo do tipo de ligação que prevalece naquela substância. Então vamos ver algumas propriedades dos compostos iônicos. De olho nas propriedades dos compostos iônicos. Primeira grande propriedade, importantíssima, alto ponto de fusão e de ebulição. Afinal, né, elegante, as estruturas cristalinas dificultam a mudança de fase por apresentarem as múltiplas ligações entre os íons. Próxima propriedade importante, são solúveis em água. A capacidade de ser solúvel em água está associada à existência de polos na estrutura dos compostos iônicos. A água ela é polar e os compostos iônicos também. É por isso que esse tipo de substância se dissolve em água. Outra característica importante é a capacidade de conduzir corrente elétrica, tanto na forma de dissolvido em água, quanto fundidos, ou seja, na fase líquida. Não se esqueça que quando o composto iônico se dissolve em água, os seus íons estão dissociados, ou seja, separados, o que promove um ambiente propício para conduzir a corrente elétrica. O mesmo vai acontecer quando os compostos iônicos estão na fase líquida. E, por fim, outra característica importante dos compostos iônicos é o fato deles serem cristalinos, duros e quebradiços. Cristais tendem a ser quebradiços quando sofrem impactos, e isso é uma característica dos compostos iônicos. Temos aí a imagem real de alguns compostos iônicos que existem e as suas estruturas, os seus cristais que formam de fato estes compostos iônicos. O próximo tipo de ligação que a gente vai ver hoje é a ligação metálica, que, como o próprio nome já diz, é o tipo de ligação que apenas envolve metais. Experimentos e teorias nos fazem crer que a estrutura que os metais formam entre si leva à formação de um retículo cristalino, que é formado justamente pelo agrupamento de cátions, rodeados por elétrons que se movem livremente e de forma deslocalizada. Essa teoria leva o nome de mar de elétrons, e é ela que confere a estrutura cristalina dos metais também. E como este GIF nos ajuda a identificar isso, os elétrons de fato se movem livremente entre os íons positivos, que são os cátions dos metais. Essa liberdade de movimentação que os elétrons têm na ligação metálica acaba justificando o brilho que os metais têm e outras propriedades que são comuns a este tipo de substância. Então vamos ver as propriedades dos metais. As propriedades que os metais apresentam são
a condutibilidade. Os metais são ótimos condutores tanto de energia térmica quanto elétrica. Eles também apresentam altos pontos de fusão e ebulição. A força de atração gerada nesse tipo de ligação dificulta a passagem de fase da matéria. Inclusive, elegante, todos os metais são sólidos à temperatura ambiente, com exceção do mercúrio, que é líquido. A maleabilidade também é uma propriedade dos metais, e ela se refere à capacidade de serem moldados sem serem quebrados, para formar, por exemplo, chapas metálicas ou outras formas. E a ductilidade também é uma propriedade. A ductilidade se refere à capacidade de ser moldados para formar fios, formando, por exemplo, o que a gente conhece como a estrutura que transporta energia elétrica, ou exemplos mais rústicos, como, por exemplo, para a formação de correntes, assim como a gente pode ver tanto na imagem da esquerda quanto da direita. Os metais podem ser moldados e eles não são quebrados facilmente. As ligas metálicas também apresentam propriedades metálicas. A diferença aqui é que essas ligas são formadas por dois ou mais elementos químicos e que necessariamente um deles tem que ser um metal. Algo que a gente precisa levar em consideração para as ligas metálicas é que as suas propriedades não são iguais às propriedades dos seus metais de origem. E é justamente por isso que esse tipo de material tem um custo-benefício muito grande e apresenta o seu valor agregado também. A liga mais usada atualmente é o aço, uma liga formada majoritariamente pelo ferro, mas que também apresenta na sua estrutura o carbono. Mas a quantidade de carbono é pouca nessa liga metálica. A gente tem inclusive casos em que traços de outros elementos químicos também estão presentes ali, mas não vem ao caso. O motivo pelo qual o aço é mais usado, inclusive, que o ferro puro hoje em dia, é a sua maior resistência à tração. E também o motivo pelo qual ela tem uma grande aplicabilidade no concreto armado e nas edificações, ou seja, para uso pesado. Então dá para entender a importância das ligas, não é mesmo? Outro metal que atualmente tem uma enorme valorização é o alumínio. Depois do ferro e do aço, o alumínio é o metal mais utilizado, justamente por apresentar uma combinação ótima de leveza e resistência. O seu uso é nos mais diversos campos, desde embalagens para comercialização de alimentos até naves espaciais, passando aí por várias outras coisas, como por exemplo, uso nos automóveis, em utensílios domésticos, cabos, fios e assim vai. O Brasil é hoje o maior reciclador de latas de alumínio do mundo. Em apenas 30 dias, uma latinha de alumínio pode ser comprada, usada, coletada, reciclada e então voltar para as prateleiras do supermercado como uma nova embalagem. É loucura, não é mesmo? Então, esse caso isolado de sucesso na reciclagem no Brasil se deve principalmente ao fato deste material ser infinitamente reciclável. Inclusive, na reciclagem do alumínio, a gente tem uma economia de cerca de 95% de energia, quando comparada à fabricação desse material. Ou seja, para reciclar o alumínio, a gente usa apenas só 5% da quantidade de energia que seria utilizada na fabricação primária desse material. Para fechar os tipos de ligações químicas, nós temos então a ligação covalente. Aquela ligação que é caracterizada pelo compartilhamento de pares de elétrons. E ela acaba acontecendo em 3 casos. Na ligação entre 2 ametais, ou na ligação entre um ametal e o hidrogênio, ou na ligação entre 2 átomos de hidrogênio. O caso do gás hidrogênio é um exemplo de ligação covalente, em que cada átomo de hidrogênio que participa da ligação coloca o seu único elétron para ser compartilhado com o outro átomo de hidrogênio. Dessa forma, ambos os átomos passam a ter 2 elétrons em sua camada de valência, que por se tratar da primeira camada, acaba copiando a distribuição eletrônica do gás hélio, um elemento químico gás nobre, o que configura a estabilidade de ambos os átomos de hidrogênio. Se antes
Os átomos de hidrogênio estavam instáveis. Após a ligação ser feita, ambos estão estabilizados, porque afinal agora apresentam uma configuração eletrônica igual à de um gás nobre, como podemos ver também neste GIF. O número de elétrons que um átomo apresenta na sua camada de valência dá uma dica para a gente de quantas ligações ele precisa fazer para ser estável. Ou seja, o número de elétrons que falta para ele chegar no 8 é igual ao número de ligações que ele vai fazer. Presta atenção nesse exemplo. O oxigênio tem 6 elétrons de valência. Para ele conseguir 8, faltam 2. Portanto, ele vai fazer 2 ligações para ser estável. Agora, quando a gente está falando do hidrogênio, isso não é aplicado diretamente, porque afinal o hidrogênio só precisa fazer uma ligação para ficar estável e copiar a configuração eletrônica do hélio e acabou. Vamos analisar agora algumas formas de representar moléculas, a começar pela molécula de água, que também tem presente o elemento químico hidrogênio. Nós temos 3 fórmulas para representar cada molécula. A fórmula eletrônica é aquela fórmula em que os elétrons de valência de cada átomo são representados. A fórmula estrutural, aquela fórmula que representa de fato a estrutura da molécula. E por fim, a fórmula molecular é aquela que nós conhecemos mais usualmente. No caso da água, por exemplo, é H2O. Essa é a sua fórmula molecular. Bom, a fórmula molecular já está aí, mas a eletrônica estrutural será feita agora com vocês. Para realizar todas as fórmulas de moléculas, nós precisamos da distribuição eletrônica dos elementos que fazem parte daquela molécula. Começando pelo hidrogênio, que tem a distribuição eletrônica 1s1 e, portanto, realiza uma ligação química. E o oxigênio, que tem distribuição eletrônica 1s2, 2s2 e 2p4, por apresentar 6 elétrons na camada de valência, precisa fazer 2 ligações. Portanto, começando com a fórmula eletrônica, nós temos a seguinte fórmula para a água. O oxigênio, que é o elemento em menor quantidade, está ao centro, com os seus elétrons de valência representados aqui, 6 elétrons para o oxigênio, e os 2 hidrogênios que fazem parte da molécula de água estão ambos aqui representados também, cada um com seus elétrons de valência. Aqui nós vemos o compartilhamento deste par de elétrons e deste par de elétrons. Dessa forma, tanto o oxigênio quanto o hidrogênio estão estáveis. E para encontrar a fórmula estrutural, basta que a gente substitua cada par de elétrons compartilhado por um traço. Portanto, a fórmula estrutural da água seria oxigênio, traço, hidrogênio, traço, hidrogênio. Faremos o mesmo processo com a molécula de dióxido de carbono, ou como também é conhecida, gás carbônico. Sim, o gás carbônico que está envolvido com diversos problemas ambientais, principalmente pela queima de combustíveis fósseis, mas também está presente na natureza, como, por exemplo, na fotossíntese e na respiração celular. Bom, nós iremos trabalhar com a fórmula eletrônica estrutural e a molecular do gás carbônico. Mas como eu havia dito anteriormente, a gente precisa da distribuição eletrônica de cada elemento antes de começar as suas fórmulas. O carbono tem número atômico 6 e, portanto, a sua configuração eletrônica é essa, de modo que ele apresenta 4 elétrons de valência. Já o oxigênio, como nós tínhamos visto anteriormente, apresenta 6 elétrons de valência. Dessa forma, nós podemos inferir que o carbono precisa fazer 4 ligações para ser estável, enquanto o oxigênio só precisa fazer 2. Portanto, para montar a fórmula eletrônica, a gente pega o elemento em menor quantidade, que no caso é o carbono, coloca no centro e escreve seus elétrons de valência. E colocamos então ao redor dele os outros elementos que constituem a molécula. No caso aqui o oxigênio, que tem 6 elétrons de valência cada. Portanto,
6 elétrons para este oxigênio da esquerda e 6 elétrons para este oxigênio da direita. O carbono precisa fazer 4 ligações e o oxigênio 2. Portanto, eles vão compartilhar este par de elétrons e este par de elétrons. O mesmo acontecerá para o lado direito, ou seja, o átomo de carbono está fazendo agora 4 ligações e cada oxigênio está fazendo 2. É por isso que a fórmula estrutural do dióxido de carbono é C dupla O e dupla O para o outro lado também. Ou seja, nós vemos aqui o caso da existência de ligação dupla, ou seja, 2 pares de elétrons são compartilhados por vez por 2 átomos. Aqui temos então, por fim, o exemplo do ácido cianídrico, representado pela fórmula molecular HCN. O ácido cianídrico, que inclusive é uma das substâncias mais letais já descobertas. E para essa substância nós faremos a sua fórmula eletrônica e a estrutural. A fórmula molecular nós já conhecemos, é HCN. Bom, como já havia dito, a gente precisa da distribuição eletrônica de cada elemento pertencente a essa molécula. Começando pelo hidrogênio, nós temos a seguinte configuração eletrônica. Para o carbono, nós temos esta configuração eletrônica. E para o nitrogênio, nós temos, por fim, esta configuração eletrônica. Nós sabemos que o carbono, por ter 4 elétrons de valência, precisa fazer 4 ligações. Agora, o nitrogênio, por ter 5 elétrons de valência, precisa fazer apenas 3 ligações. Portanto, como montar esta molécula? Nós não temos um elemento químico que está em menor quantidade, mas nós colocaremos ao centro o elemento químico que mais faz ligações. No caso, é o carbono. O carbono faz 4 ligações. Portanto, nós colocaremos os seus 4 elétrons de valência aqui, e de um lado nós colocaremos o hidrogênio com seu único elétron de valência, e do outro lado o nitrogênio com seus 5 elétrons de valência. Da forma como está representado aqui, o hidrogênio compartilha um par de elétrons com o carbono, ficando estável, enquanto o átomo de carbono compartilha 3 pares de elétrons com o nitrogênio. Assim, nós temos a seguinte estrutura para o ácido cianídrico. H simples C, ligação tripla N, ou seja, um caso de existência de ligação tripla. Em 2019, o Enem trouxe uma questão que mostrava o conceito de expansão da regra do octeto. Essa regra ela é uma ferramenta útil para determinar a fórmula dos compostos de uma forma geral, mas ela não pode ser utilizada para todas as substâncias. Existem exceções a essa regra. Essas exceções podem ser tanto a expansão da regra do octeto, ou seja, átomos que são estáveis com mais de 8 elétrons na camada de valência, e também a contração da regra do octeto, casos em que os átomos são estabilizados com menos de 8 elétrons na camada de valência. Então vamos ver essa questão. Vamos ler esse exercício juntos e descobrir uma linha de ação para ele. Por terem camada de valência completa, alta energia de ionização e afinidade eletrônica praticamente nula, considerou-se por muito tempo que os gases nobres não formariam compostos químicos. Porém, em 1962, foi realizada com sucesso a reação entre o xenônio, camada de valência 5s2,5p6, e o hexafluoreto de platina. E desde então, mais compostos novos de gases nobres vêm sendo sintetizados. Tais compostos demonstram que não se pode aceitar acriticamente a regra do octeto, na qual se considera que numa ligação química os átomos tendem a adquirir estabilidade assumindo a configuração eletrônica de gás nobre. Dentre os compostos conhecidos, um dos mais estáveis é o difluoreto de xenônio,
no qual dois átomos do halogênio flúor se ligam covalentemente ao átomo de gás nobre para ficarem com 8 elétrons de valência. Ao se escrever a fórmula de Lewis do composto de xenônio citado, quantos elétrons na camada de valência haverá no átomo do gás nobre? Portanto, elegante, nesse exercício, nós partiremos da informação do nome da substância, difluoreto de xenônio. Difluoreto de xenônio, o prefixo di indica dois flúors e o xenônio. Nós colocaremos o xenônio ao centro com os seus 8 elétrons de valência. Portanto, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. E ao lado deste átomo de xenônio, nós teremos um flúor de cada lado. E o flúor apresenta 7 elétrons de valência. Portanto, 7 elétrons para cada átomo de flúor pertencente a esta molécula. 7 elétrons aqui e 7 elétrons aqui. Dessa forma, nós podemos concluir que o flúor precisa fazer uma ligação para ser estável. Portanto, este flúor da esquerda compartilha um par de elétrons com o xenônio e o flúor da direita realiza a mesma coisa. Dessa forma, ambos os átomos de flúor estão estáveis. E o xenônio, que já estava estável antes, permanece estável agora com mais 2 elétrons que ele agora possui com os 2 compartilhamentos com o flúor. Portanto, se o xenônio antes tinha 8 elétrons de valência, com as 2 ligações covalentes que ele faz, agora apresenta 10 elétrons de valência. Portanto, a alternativa correta para esse exercício era a alternativa C. Por fim, vamos ver as principais características das moléculas, ou seja, daquelas substâncias formadas por ligação covalente. Entre essas principais propriedades nós temos o baixo ponto de fusão e ebulição dessas substâncias, claro, quando comparadas a compostos iônicos, e a incapacidade de conduzir energia na sua forma pura. Portanto, essas 2 principais propriedades devem ser lembradas na hora da prova. Agora que a gente conhece algumas características importantes das moléculas, a gente pode começar a olhar elas sobre uma outra ótica. Como, por exemplo, qual será o formato que as moléculas mais comuns apresentam, ou seja, qual será a sua disposição no espaço? A geometria molecular é a disposição espacial que os átomos assumem em uma molécula. Existem várias geometrias que são conhecidas para formar as mais diversas substâncias, mas a gente se atenta a 5 casos principais nesse momento, porque afinal eles são os mais comuns observados nos exercícios e nas substâncias que compõem o nosso dia a dia. Entre essas 5 geometrias principais, nós temos o caso da geometria linear, em que 2 ou 3 átomos formam uma linha. Nós temos a geometria angular, em que 3 átomos formam algo parecido com isto. Nós temos a geometria trigonal plana, em que 4 átomos formam uma figura plana. Note que todos os átomos estão em um mesmo plano. Nós temos uma geometria piramidal, que lembra de fato uma pirâmide, formada por 4 átomos. E por fim, nós temos a geometria tetraédrica, em que 5 átomos formam aqui o que se assemelha a um tetraedro. O que os estudos mostram é que os elétrons de valência de um átomo tendem a ficar o mais distante possíveis uns dos outros.
Por isso que para determinar a geometria de uma molécula, a gente precisa conhecer tanto o número de átomos que tem ali na molécula, quanto o número de pares de elétrons não ligantes do átomo central daquela molécula. Para simplificar o processo, a gente reúne o par de elétron ligante com os pares de elétrons não ligantes num grupo só e chama isso de nuvem eletrônica. E aí a gente contabiliza quantas nuvens eletrônicas tem no átomo central. Uma nuvem eletrônica pode ser 4 coisas diferentes: uma ligação simples, uma ligação dupla, uma ligação tripla ou também um par de elétrons não ligantes. Portanto, qualquer uma dessas 4 coisas vai ser uma nuvem eletrônica. Vamos então calcular o número de nuvens eletrônicas em 2 exemplos aqui agora. Neste primeiro exemplo, nós temos a amônia. Na amônia, nós estamos interessados em descobrir o número de nuvens eletrônicas ao redor do nitrogênio. Portanto, eu tenho aqui uma ligação simples, outra ligação simples e outra ligação simples. Aqui já são 3 nuvens eletrônicas. Com este par de elétrons que está sobrando para o nitrogênio, nós totalizamos 4 nuvens eletrônicas para este primeiro caso. No exemplo abaixo, nós vamos calcular o número de nuvens eletrônicas ao redor do átomo de carbono. Nós temos uma ligação simples aqui e uma ligação simples aqui. Portanto, já temos 2 nuvens eletrônicas. Com a ligação dupla formada entre o carbono e o oxigênio, nós temos mais uma nuvem eletrônica. Assim, neste exemplo, nós temos ao total 3 nuvens eletrônicas. Vamos então determinar a geometria de algumas moléculas. E para facilitar esse processo, num exercício, por exemplo, o mais fácil é a gente seguir um passo a passo que acaba ajudando. O primeiro passo é escrever a fórmula eletrônica da substância e contar o número de nuvens eletrônicas ao redor do átomo central. O segundo passo seria escolher uma disposição geométrica para essas nuvens eletrônicas, levando em conta as considerações que existem para cada caso, ou seja, para cada número de nuvens eletrônicas. A geometria conhecida por geometria linear se apresenta em 2 casos diferentes. O primeiro caso é para qualquer molécula com apenas 2 átomos, como por exemplo o gás hidrogênio. O segundo caso é para quando uma molécula possui 3 átomos, mas o átomo central não possui par de elétrons livres, como por exemplo o CO2, dióxido de carbono, que tem a seguinte estrutura, que de uma forma tridimensional poderia ser representada da seguinte forma: o carbono ao centro e os átomos de oxigênio nas pontas, formando então uma linha que apresenta um ângulo de 180 graus. A geometria angular, ela se apresenta em casos de moléculas com 3 átomos, mas em que o átomo central possui 1 ou 2 pares de elétrons livres. É o que acontece, por exemplo, com a água, que tem a seguinte estrutura e que poderia ser representado também da seguinte forma: com o átomo de oxigênio em vermelho e os átomos de hidrogênio em branco, formando aqui um ângulo de 104,5 graus. É por isso que ela é chamada de geometria angular. O caso da geometria trigonal plana acontece quando a molécula apresenta 4 átomos e, necessariamente, o átomo central não pode possuir par de elétrons livres. É o caso do trifluoreto de bório, inclusive que é uma exceção à regra do octeto, porque se estabiliza com apenas 6 elétrons na camada de valência. A estrutura do trifluoreto de bório está representada aí. E se nós pudéssemos representar cada átomo e a cada ligação com a sua angulação correta, nós teríamos 120 graus entre cada ligação química aqui, de modo que o bório está ao centro e cada um dos átomos de flúor está ao redor. A geometria piramidal
lembra, como o próprio nome já diz, uma pirâmide. E ela acontece nos casos em que 4 átomos estão presentes na molécula, mas o átomo central apresenta um par de elétrons livres. É o caso da molécula de amônia, que tem a seguinte estrutura: o átomo de nitrogênio ao centro, com um par de elétrons não ligante aqui, ou seja, um par de elétrons sobrando sem fazer ligação, e podendo também ser representado da forma como está representado à direita, com o nitrogênio ao centro, os hidrogênios rodeando esta estrutura e um par de elétrons sobrevoando o nitrogênio. A geometria tetraédrica se diferencia dos outros exemplos porque é o único caso em que nós temos 5 átomos presentes na molécula. E o átomo central não possui par de elétrons livres. É o caso do gás metano, a molécula orgânica mais simples que existe, que é representada da seguinte forma, e a sua estrutura poderia ser representada também como a imagem à direita, em que todas as ligações têm o mesmo distanciamento e a mesma angulação, que no caso aqui são 109 graus e 28 minutos. Outro ponto a ser levantado aqui é que cada ligação covalente, seja ela saturada ou insaturada, ela pode ser classificada como polar ou apolar. A diferença entre a ligação covalente polar e apolar é muito simples. A ligação covalente polar acontece entre 2 átomos diferentes, como por exemplo, aqui entre o hidrogênio e o oxigênio para a molécula da água, ou no caso de baixo, entre o átomo de carbono e oxigênio na molécula de dióxido de carbono. Por outro lado, a ligação covalente que envolve átomos iguais não apresenta polos, e por isso é chamada de ligação covalente apolar, como por exemplo é a ligação que une os 2 átomos de hidrogênio no gás hidrogênio, ou a ligação covalente que une os 2 átomos de oxigênio na molécula de gás oxigênio. O mesmo conceito de polaridade também é aplicado às moléculas, ou seja, nós temos moléculas que são polares e moléculas que são apolares. E para determinar se a molécula é ou não polar, existe uma regra prática. Vamos ver essa regra. Para moléculas com apenas 2 átomos, elegante, é muito simples. Se a ligação covalente for polar, é porque a molécula é polar. Se a ligação covalente for apolar, é porque a molécula é apolar. Ou seja, quando os 2 átomos são diferentes entre si, a molécula é polar. Agora, quando os 2 átomos forem iguais entre si, a molécula é apolar. Para os casos de moléculas com 3 ou mais átomos, nós temos que estar atento a uma regra prática que é muito útil aqui. E aí eu começo com a regra prática para moléculas apolares e depois passo para as moléculas polares. Portanto, uma molécula será apolar quando o número de nuvens eletrônicas ao redor do átomo central for igual ao número de átomos iguais ao redor do átomo central. Pode parecer um pouco confuso, mas olha os exemplos para ver como é fácil. O caso do trifluoreto de boro. Nós temos 3 nuvens eletrônicas ao redor do boro. E quantos átomos iguais existem ao redor do boro? Também são 3. São 3 átomos de flúor. Portanto, se existem 3 nuvens e 3 átomos iguais, a molécula é apolar. Próximo exemplo. A molécula do metano. Ela possui 1, 2, 3, 4 nuvens eletrônicas ao redor do átomo central e 1, 2, 3, 4 átomos iguais. Portanto, se tem o mesmo número de nuvens e de átomos iguais ao redor do átomo central, a molécula é apolar. O último exemplo que temos aqui é do dióxido de carbono, que apresenta ao redor do átomo central 1 e 2 nuvens eletrônicas e 1, 2 átomos iguais.
Se eu tenho duas nuvens e dois átomos iguais, esta molécula também é apolar. Já no caso da molécula polar, o número de nuvens eletrônicas ao redor do átomo central será diferente do número de átomos iguais ao redor do átomo central. Atenção aos exemplos. O primeiro exemplo é a molécula de água, que apresenta 1, 2, 3 e 4 nuvens eletrônicas ao redor do átomo central, enquanto que número de átomos iguais são apenas 2. Dessa forma, se eu tenho 4 nuvens, este número é diferente dos 2 átomos iguais e assim eu posso dizer que essa molécula é polar. Próximo exemplo. A molécula de amônia. Nós temos ao redor do nitrogênio 1, 2, 3 e 4 nuvens eletrônicas e átomos iguais. Nós temos 1, 2, 3 apenas. Portanto, com 4 nuvens eletrônicas e apenas 3 átomos iguais, essa molécula só poderia ser polar. Por fim, o último exemplo, a molécula do ácido cianídrico, que apresenta 2 nuvens eletrônicas ao redor do átomo central e todos os átomos ao redor dele são diferentes. Portanto, tem apenas um átomo igual ao redor dele. Um átomo é o hidrogênio e o outro é o nitrogênio. Eles não são iguais, portanto, o número de nuvens eletrônicas aqui é 2 e o número de átomos iguais aqui é apenas 1. Como eu já disse, o hidrogênio e o nitrogênio são diferentes, então eles não contam como átomos iguais. Por isso que essa molécula é uma molécula polar. Assim, a gente finaliza a parte de química inorgânica para começar então a parte de química orgânica, onde a gente vai estudar os compostos orgânicos. Inclusive, essa expressão compostos orgânicos surge há mais de 2 séculos, com o químico sueco Bergman. Mas ele trouxe essa expressão para se designar apenas compostos que eram produzidos pelos seres vivos ou estavam presentes nos organismos dos seres vivos. Mas hoje a comunidade científica já sabe que a química orgânica não é exclusiva a apenas substâncias dos seres vivos. E a gente vai ver isso agora. Então, essa área da química ganhou um novo significado, que é a química do carbono. Afinal, este elemento químico está presente em todos os compostos orgânicos. A gente continua utilizando a palavra orgânico para se referir a essa área da química por uma questão de tradição. Mas o que a gente quer falar mesmo é química do carbono. E por isso é necessário conhecer as principais características desse elemento químico. E entre elas nós temos o fato desse elemento sempre fazer 4 ligações químicas e também ele ser capaz de formar cadeias, ou seja, moléculas dos mais diversos tamanhos. As cadeias formadas por carbono podem ser classificadas e nós temos as seguintes classificações. A primeira classificação é se a cadeia é aberta ou fechada, ou seja, se ela apresenta ou não extremidades. Portanto, nós temos à esquerda a cadeia aberta e à direita a cadeia fechada. A próxima classificação é se a cadeia é ramificada ou normal. Uma cadeia normal apresenta apenas 2 extremidades de carbono, enquanto a ramificada apresenta 3 ou mais extremidades de carbono. A cadeia saturada e insaturada são classificadas de acordo com o tipo de ligação presente ali. Quando a cadeia é formada apenas por ligações simples, como é o caso da esquerda, nós temos uma cadeia saturada. Porém, quando existe uma ligação dupla ou tripla, a cadeia é classificada como insaturada. E, por fim, nós temos a classificação de acordo com a presença ou não de heteroátomos entre carbonos.
Uma cadeia homogênea é uma cadeia que apenas apresenta carbonos na sua cadeia principal, enquanto que a cadeia heterogênea apresenta um átomo que não é carbono ligado entre dois átomos de carbono. Portanto, esta seria a diferença aqui. Nós também temos uma subclassificação para as cadeias fechadas e que deve ser mencionada aqui. As cadeias fechadas, elas podem ser tanto alicíclicas quanto aromáticas. A diferença é simples. As aromáticas é pela presença do benzeno e as alicíclicas são todas as outras fechadas. Neste slide aqui, nós também faremos a classificação dos carbonos. A classificação dos carbonos é simples. O número de carbonos que um átomo de carbono se liga determina a sua classificação. Por exemplo, este átomo de carbono está conectado a apenas um outro átomo de carbono. Portanto, ele é um carbono primário. Agora, se eu olhar para o carbono o carbono na sequência, eu vejo que ele está ligado a dois carbonos. Portanto, ele será um carbono secundário. Agora, se eu olhar para o exemplo aqui representado, eu noto que este átomo de carbono está ligado com outros 3 átomos de carbono. E é por isso que ele recebe a classificação de terciário. O máximo que pode haver é um carbono quaternário, que não aparece aqui, mas seria o caso de um átomo de carbono se ligando a outros 4 átomos de carbono. Este exercício do Enem de 2013 diz o seguinte: as moléculas nanoputchans lembram figuras humanas e foram criadas para estimular o interesse de jovens na compreensão da linguagem expressa em fórmulas estruturais, muito usadas em química orgânica. Um exemplo é o NanoKid, representado na figura. Você já conhecia o NanoKid, elegante? Pois é, ele está aí representado para a gente. E o exercício pede que a gente encontre a parte do corpo do NanoKid que existe um carbono quaternário, ou seja, um átomo de carbono que está ligado a outros 4 átomos de carbono também. Este seria um carbono quaternário. Olhando para essa estrutura, nós enxergamos apenas 2 carbonos quaternários e ambos estão localizados nas mãos do NanoKid. O primeiro carbono quaternário está aqui. Ele está ligado a 1, 2, 3 e 4 carbonos. E o outro carbono quaternário está aqui. Ele está ligado a 1, 2, 3 e 4 átomos de carbono. Por isso, a resposta correta para esse exercício é a letra A, mãos do NanoKid. Quando estamos falando de compostos orgânicos, nós temos apenas 3 possibilidades de hibridização para o carbono. A primeira possibilidade é quando o carbono realiza 4 ligações simples e dessa forma se liga a 4 ligantes diferentes. Essa é a hibridização sp3. Se te ajuda a lembrar, basta somar os expoentes da hibridização. 1 mais 3 é igual a 4, o número de ligantes que o carbono está ligado. O próximo tipo de hibridização é quando o carbono faz uma ligação dupla e 2 ligações simples. Essa é a hibridização sp2, em que o átomo de carbono se liga a apenas 3 ligantes, que é justamente a soma dos expoentes do nome da hibridização. Por fim, nós temos a hibridização do tipo sp, que é quando o carbono faz ou 2 ligações simples, como 2 ligações duplas, como este carbono está fazendo, ou quando o átomo de carbono faz uma simples e uma tripla. Das duas formas, nós temos uma hibridização do tipo sp. Lembre-se, o número de ligantes que cada carbono está se ligando é também aqui a soma dos expoentes da hibridização. sp, porque tem 1 e 2 ligantes aqui no carbono, a mesma coisa para o exemplo da esquerda. Cada uma dessas hibridizações apresenta uma angulação diferente
para a sua geometria. Nós temos aqui embaixo uma geometria linear e, portanto, 180 graus. Em cima, na hibridização SP2, nós temos 120 graus, por isso é trigonal plana. E, por fim, na geometria tetraédrica, nós temos aqui um ângulo de 109 graus e 28 minutos. De qualquer forma, o mais importante é lembrar das geometrias. Geometria tetraédrica, geometria trigonal plana e geometria linear. Vamos resolver este exercício do Enem de 2018, que envolve a hibridização do carbono e as geometrias que ele pode assumir. O exercício diz o seguinte: o grafeno é uma forma alotrópica do carbono constituído por uma folha planar, arranjo bidimensional, de átomos de carbono compactados e com a espessura de apenas um átomo. Sua estrutura é hexagonal, conforme a figura. Portanto, cada esfera cinza nessa ilustração é um átomo de carbono. Bom, elegante, nesse arranjo, os átomos de carbono possuem qual hibridização? Se nós olharmos para cada átomo de carbono aqui, vamos escolher este átomo de carbono. Nós vemos que ele está se ligando a outros 3 átomos ao redor dele. O momento em que o carbono está se ligando a outros 3 átomos, é preciso que uma dessas ligações seja uma ligação dupla, para satisfazer as 4 ligações do carbono. Portanto, estas são as ligações que o carbono faz em cada caso aqui na estrutura do grafeno. E quando nós temos uma ligação dupla e 2 ligações simples, formando aqui o ângulo de 120 graus, nós temos a hibridização do tipo SP2, que se refere a uma geometria trigonal planar ou trigonal plana. É por isso que a alternativa correta deste exercício é a alternativa B, que traz a hibridização correta e a geometria trigonal planar, que é a existente nesse caso do carbono. Mais uma vez, um exercício do Enem, agora de 2017, em que diz o seguinte: o hidrocarboneto, representado pela estrutura química a seguir, pode ser isolado a partir das folhas ou das flores de determinadas plantas. Além disso, a sua função é relacionada, entre outros fatores, à hibridização do carbono. Considerando esse perfil específico, quantos carbonos SP e SP2 são encontrados respectivamente na molécula? Vamos começar com a hibridização SP, que é a primeira que ele pede. Nós vimos que a hibridização do tipo SP é aquela em que o carbono ou faz 2 ligações duplas ou uma ligação simples e uma tripla. Nós vemos neste caso 2 átomos de carbono fazendo ligações triplas, que são esses 2 átomos destacados aí. Portanto, hibridização SP são 2 átomos de carbono. Agora, a hibridização do tipo SP2 é aquela em que o átomo de carbono faz uma ligação dupla e 2 ligações simples. Portanto, quantos átomos de carbono estão fazendo isso? Nós temos este átomo de carbono e este átomo de carbono, e também aqui na parte cíclica da molécula, mais 2 átomos de carbono que também fazem uma ligação dupla e 2 simples. Dessa forma, nós encontramos 4 carbonos com hibridização sp2. É por isso que a alternativa correta deste exercício é a alternativa D. Os compostos orgânicos são reunidos em grupos que apresentam características químicas semelhantes. E o fato deles terem essas características químicas semelhantes é proveniente dos átomos que constituem essas substâncias. Portanto, a gente tem que entender agora 2 conceitos principais. O primeiro é grupo funcional.
O grupo funcional é o átomo ou o grupo de átomos que dá a principal característica àquela substância. E a função orgânica é o grupo de substâncias que tem o mesmo grupo funcional. Então presta atenção, porque função orgânica é um conjunto de substâncias e o grupo funcional é um átomo ou grupo de átomos presentes em uma substância. Vamos identificar então as principais funções orgânicas que constituem aí a maioria dos compostos orgânicos. A começar por aquelas moléculas que são formadas apenas por carbono e hidrogênio. Essas moléculas são chamadas de hidrocarbonetos. O próprio nome já diz, hidro de hidrogênio, carbon de carbono. Então, quando tiver apenas carbono e hidrogênio, nós teremos os hidrocarbonetos. Agora, quando nós tivermos este grupo OH, chamado grupo hidroxila, ligado a um carbono saturado, ou seja, um carbono que faz apenas ligações simples, nós teremos a função orgânica álcool. Portanto, não se esqueça, o grupo funcional hidroxila ligado a um carbono saturado, função álcool. A presença do grupo funcional carbonila ligado entre outros dois átomos de carbono, dá origem à função cetona, seja a cadeia aberta ou fechada. Então não se esqueça que na cetona, o grupo funcional tem que estar entre dois carbonos. Agora nós vemos no caso abaixo, moléculas em que o grupo funcional está no primeiro carbono da estrutura. E dessa forma, nós então enxergamos a função orgânica aldeído. No caso, o aldeído da direita é a estrutura do formol e a cetona da esquerda é a estrutura da acetona, aquele produto utilizado para remover esmaltes de unha, que o nome oficial é propanona. Aqui nós vemos primeiro uma função orgânica que é caracterizado pela presença do benzeno ligado diretamente a uma hidroxila. Todas as vezes que uma molécula orgânica apresentar este conjunto de átomos, nós teremos a função orgânica fenol. Já no caso de baixo, nós temos a união de uma carbonila com uma hidroxila. Todas as vezes que nós unirmos uma carbonila com uma hidroxila, nós teremos o grupo carboxila. E o grupo carboxila dá origem ao ácido carboxílico, daí o nome. No caso, o ácido carboxílico da esquerda é o ácido presente no vinagre, o ácido acético, enquanto o ácido da direita é o ácido fórmico, a mesma substância presente na formiga e que faz coçar a picada. Olha o tamanho da molécula e olha a coceira que ela faz. Aqui nós temos duas funções orgânicas em que o oxigênio está entre carbonos. A diferença é que na função orgânica de cima existe a presença de apenas um oxigênio entre dois carbonos. Um oxigênio entre dois carbonos. Nesse caso, nós temos a função orgânica éter, e esta função é caracterizada justamente pelo oxigênio entre dois carbonos. A molécula da direita, inclusive, traz o eugenol, ou óleo de cravo, que é um forte antisséptico. Abaixo nós temos também um oxigênio entre carbonos, mas um desses carbonos é pertencente a uma carbonila. Portanto, este grupo que nós encontramos presente dá origem à função éster. A dica que eu dou aqui para diferenciar éter de éster é a presença do S de plural. O S de plural indica aquela função com dois oxigênios, enquanto o éter tem apenas um oxigênio. O éster da esquerda é o éster que está associado ao aroma da banana, o chamado etanoato de pentila. E o éster da direita é um lipídio, que são ésteres naturais de origem biológica. Exemplos mais comuns de lipídios são óleos, gorduras e ceras, enfim. Mas os ésteres, de uma forma geral, estão presentes tanto nos compostos bioquímicos quanto naqueles compostos que dão aroma e cheiro para as coisas, como o aroma de banana.
Para finalizar o grupo de principais funções orgânicas, nós temos aqui a estrutura da cafeína. Sim, aquela substância presente em café, chás, chocolates, entre outras coisas que fazem parte do nosso cotidiano. Nela temos presente a função amina, que é caracterizada pela presença do nitrogênio ligado a átomos de carbono. E ela também apresenta a função amida, que é quando o nitrogênio está ligado diretamente a uma carbonila. Então temos aqui tanto a função amina quanto a função amida. Portanto, o jeito mais fácil de identificar a função orgânica que uma substância pertence é identificar naquela substância os seus grupos funcionais, porque afinal, a partir do grupo funcional, nós identificamos a qual função aquela substância pertence. Então se liga nesses exercícios. Este exercício do Enem, tirado de 2017, diz o seguinte: o biodiesel é um biocombustível obtido a partir de fontes renováveis, que surgiu como alternativa ao uso do diesel de petróleo para motores de combustão interna. Ele pode ser obtido pela reação entre triglicerídeos presentes em óleos vegetais e gorduras animais, entre outros, e álcoois de baixa massa molar, como o metanol ou o etanol, na presença de um catalisador de acordo com a equação química. Portanto, temos aqui à esquerda o triglicerídeo, aqui o metanol e dois produtos aqui. O primeiro produto é o biodiesel, portanto aqui temos o biodiesel. E à direita nós temos o glicerol. O que nos interessa é justamente o biodiesel. Portanto, vamos ver o que o exercício pede. Ele apenas quer saber a função química que está presente no biodiesel. Vamos ver se você lembra? Qual era a função orgânica que tinha presente dois oxigênios e um deles estava entre carbonos? Tempo! Para você que falou éster, você está correto. A alternativa para esse exercício era a alternativa B, pois afinal é o éster que está presente na molécula do biodiesel. Mais um exercício do Enem, em que temos que identificar as funções orgânicas presentes nos compostos. O exercício diz o seguinte: uma forma de organização de um sistema biológico é a presença de sinais diversos utilizados pelos indivíduos para se comunicarem. No caso das abelhas da espécie Apis mellifera, os sinais utilizados podem ser feromônios. Para saírem e voltarem de suas colmeias, usam um feromônio que indica a trilha percorrida por elas, composto A. Quando pressentem o perigo, expelem um feromônio de alarme, que é o composto B, que serve de sinal para um combate coletivo. O que diferencia cada um desses sinais utilizado pelas abelhas são as estruturas e funções orgânicas dos feromônios. Ele quer saber quais são as funções orgânicas que caracterizam os feromônios de trilha e de alarme. Portanto, a começar pelo de trilha, que é o composto A. Nós temos aqui a presença do grupo OH ligado a um carbono saturado. Aqui nós temos uma fórmula reduzida, mas o que de fato está acontecendo é um carbono ligado a um OH. Um carbono, inclusive, saturado. Qual é a função orgânica que se refere a este grupo funcional? São os álcoois. Portanto, aqui, no composto A, nós temos um álcool. Com essa informação, você já era capaz de responder a pergunta e chegaria na alternativa A. Porém, nós iremos ver que o feromônio do alarme, ou seja, o composto B, também tem a sua justificativa, que é a presença do éster. O éster está presente aqui, que também de forma reduzida não parece estar presente, mas nós poderíamos desenhá-lo da seguinte forma: C dupla O, e aqui o CH2 e para trás o CH3. Assim nós vemos, de fato, que é possível identificar o éster neste composto, confirmando mais uma vez que a alternativa correta é a alternativa A.
Essa aula de hoje foi então uma revisão sobre os principais assuntos cobrados no Enem historicamente, nos últimos anos. Mas é claro, elegante, que você não pode esquecer que os assuntos eles se dialogam com outras disciplinas e também dentro da química com outros tópicos. Por isso, para a prova, eu desejo todo o conhecimento do mundo para vocês e uma ótima prova, arrasem e fiquem conectados aqui. Portanto, se liga!